afirmativa, negativa e interrogativa. Então, nós temos a frase afirmativa, eu estava nos Estados Unidos. Então, tem aqui, eu estava, verbo to be no passado. Você estava na China. You were in China. Então, were é justamente o verbo to be no passado para you. He, she, it was in the park. Ele ou ela, o cachorro, o animal ou a coisa estava no parque. We, you e they were at home. Você, nós, você e eles estavam na casa. Como é a forma interrogativa? Forma interrogativa, você vai pegar esse was, esse were, vai lançar para frente da frase colocando a interrogação. Então, was I in the USA? Were you in China? Was he, she, it in the park? Were we, you e they at home? Então, nós temos aqui essas formas verbais, essa forma verbal do verbo to be no passado, ok? Na negativa, é o wasn't e o weren't. Se acrescenta aí was not ou were not. E lembrar que é mais usado na fala e na escrita o wasn't e o weren't. I wasn't in the USA. Eu não estava nos Estados Unidos. You weren't in China. Você não estava na China. He, she, it wasn't in the park. Ou seja, ela, ele e a coisa, o cachorro, o animal, não estava no parque. We, you e they weren't at home. Então, aqui nós temos que nós, vocês e eles não estavam na casa. E embaixo tem os exercícios, certo? Aí o primeiro exercício eu já botei aqui, né? Não teve como salvar. É the tourist. Aí aqui, the tourist é eles. Eles é they were. Então, como tem uma foto da Nova Zelândia em New Zealand, certo? Então escreve aí no livro. A gente já fez isso aí ou vocês não fizeram? Ou a gente não fez? Quer dizer, eu não fiz. Eu não fiz, professor. Não fez, né? Então você bota aí na letra A da página 15 o verbo to be no passado. Apesar de ter muito exercício lá no Google Sala de Aula sobre o verbo to be, viu? O verbo to be no passado. Podemos? Aí a letra B tem Tracy. Tracy é homem ou mulher? Tracy é homem ou mulher? Mulher? Mulher. Tracy é mulher. Se é mulher, ela é she. Se é she, qual é o verbo o verbo to be que eu tenho que usar? O was, certo? Então, Tracy was. Você repete o nome dela já está aí, você vai botar was in a Japanese restaurant. Que ela está aí num restaurante japonês. Olha aí a comida, tem até ali embaixo a comida com ela está comendo com os amigos dela no restaurante japonês. Was in a restaurant, a Japanese restaurant. Was in a Japanese restaurant. Japanese é do mesmo jeito, é Japanese, Japanese. Restaurant é restaurante sem o E. E o último é the students. The students é quem? Qual é a pessoa do discurso? They, eles. E eles eu vou usar were. Então, the students were. Onde é que eles estão? Na escola. At school. Certo? At school. Muito bem. At school. O verbo to be no presente é uma ação certa. Certo? Ok?
É uma coisa que está acontecendo certo. Então nós temos... Quem é que está desenhando na tela, por gentileza? Apague, viu? Tô tentando apagar, não dá. Foi você, Ivone? Fui eu, Bruno, sem querer. É, mas preste atenção na aula, viu? Então depois você apague aí com a borrachinha. Tem uma borrachinha aí, você apaga, viu? Aí eu pedi para copiar essa tabela no caderno. Quem copiou? Eu vou ver aqui no meu caderno. Acho que... Pronto, se copiou, você bota aí em cima, atividade feita em 19, tal, está no caderno. Do mesmo jeito, toda atividade que você fizer, que vocês fizerem, coloca assim, porque eu vou dar o visto. Então, nós temos aqui o próximo tempo verbal, que é chamado de... Deixa eu ver quem é que está falando aqui. Tá certo, Ivone. Aí o próximo tempo verbal é o past continuous. O past continuous é uma ação que estava acontecendo no passado. Eu digo assim, eu estava lendo um livro ontem. Certo? Eu estava trabalhando ontem. Eu estava assistindo uma série de japonês ontem. Eu estava viajando ontem para São Paulo. Eu estava, então, sempre é essa forma verbal. Eu, you, I, you, he, she, it, we, you e they. O verbo to be no passado, que vocês acabaram de estudar, certo? Was, were, working yesterday. Então, tem esse verbo aqui, o verbo to be no passado. O verbo normal... acrescido de ing, que é chamado de, em português em gerúndio, né? Mas aqui é o past continuous, é o passado contínuo. Eu estava trabalhando ontem. Você estava trabalhando ontem. Ele ou ela estava trabalhando ontem. We, you e they were working yesterday. Nós, vocês e eles estavam trabalhando ontem. Aí a forma negativa. Do mesmo jeito que é do verbo to be. I wasn't, you weren't, he, she wasn't, we, you, we weren't. E ainda o verbo continua com o ing no final. O work vai dar working, certo? Study vai dar studying. Ei, professor. Love vai dar love. Oi, João. Eu vi aqui no caderno, aqui no Simple Past, eu achei, aí eu marquei aqui, atividade feita em 19 final. Tá certo. Obrigado. Aí, isso serve para todo mundo, viu? Quem fez as atividades, coloca aí um aviso lá em cima da página que foi feita, aquela que eu pedi. Aí tem, ó, na forma interrogativa, eu pego o was, que fica na forma afirmativa, ele está no segundo lugar, ele vai para o primeiro. E o primeiro vai para o segundo. E o were do mesmo jeito. Ele estava no segundo, ele vai para o primeiro. E bota a interrogação, viu? Então, was I working yesterday? Were you working yesterday? Não esquece que no past continuous tem que acrescentar o verbo, o outro verbo, a terminação ing. Então, was he, she working yesterday? Were we, you e they working yesterday? Então, nós temos essa formação. Na página 16, que é onde está o verbo to be, o tempo past continuous, vocês têm aqui, ó, um monte de palavras, certo? Um monte de palavras. Vocês têm que reunir essas palavras e fazer ela deixa eu ver aqui se é no presente. Vocês vão ter que fazer a frase no past continuous. Por exemplo, qual seria aqui, ó, estudantes. Estudantes pode ser o sujeito da frase. The students. Cadê o the? Ó? The students. Aqui, ó. Ou the tourist. Ó, the students. Aí qual é para os estudantes? É eles. Eles é o que? Where. Aí tá aqui, ó.
E tem aí, você pega um verbo, eating, aí você acrescenta ing, eating, e pronto. Aí você já fez a frase no verbo, ou com o verbo no passado, no past continuous. Aí nós temos aqui o turista, the tourist, a gente the tourist. Como é eles, né? Então é where. Where, aí vamos botar listen. Cadê listen aqui? Listen, aqui ó, listen. Então listen to music, certo? Então nós temos aí study, acrescente ing. Então eating, acrescente ing, que são verbos, certo? Aí vocês vão fazer esse exercício em casa. Aí na próxima, a gente só estou revisando as aulas passadas através das fotos, porque vai ter aí as atividades e eu vou pedir para vocês depois. Eu falei para vocês sobre as ações no passado. O que é que ele fez aí? Aí a gente respondeu. O que é que ele fez às 12 horas? O que é que ele fez às 1 hora da tarde? Ele have lunch. They were have lunch. He was have lunch. Então a gente fez esse exercício aqui com relação às horas no tempo passado. Aí vem o verbo dare to be, que a gente vai ver na próxima aula, porque eu só tenho 2 minutos de aula agora com vocês, que já deu tempo. Então, na próxima aula, certo? Amanhã, vamos continuar aqui, certo? Vou passar essas fotos para vocês e vamos fazer os exercícios bem direitinho para que a gente possa ver as atividades dos seminários, das provas, as videoprovas, viu? Então, desejo boa noite para vocês e até amanhã. Tchau vocês, viu? Eu também. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, João. Parabéns.